Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva e hoje pode ver que o nosso programa começa muito sugestivo, pequeno almoço, um pequeno almoço bem reforçado e hoje o nosso tema ele é sobre concertos para bebés e para isso tenho aqui a pessoa ideal para nos falar desses concertos, o Sr. Professor Paulo Lameira. Muito bem-vindo. Olá, muito bom dia, obrigado. Obrigado pelo convite e pelo pequeno almoço. Oh, que maravilha! Que é de resto muito suculento, não é? Muito suculento. Na minha casa, antes de começarmos qualquer refeição, nós sempre fazemos uma pequenina oração. Então quero convidá-lo a rezar connosco para que nós nos possamos deliciar aqui no nosso pequeno almoço e possamos fazer uma boa conversa, porque as grandes conversas se dão à mesa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, todos os alimentos que nos concedes, dá-nos sempre um coração agradecido. Mãe da Divina Providência, providenciai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paulo Lameira, não sei se quer já ir servindo, ou de um cappuccino, ou de um sumo. O nosso bolo foi feito pela nossa cozinheira Natália, é um bolo de maçã. Viva a Natália! E viva a Natália! Viva a Natália, é tem muito bom verdade. aspecto. Sinta-se à vontade. Eu sinto-me como se estivesse em casa. Exatamente, é esse o eu objetivo. Para comer... Eu também gosto muito de comer, então, olha, estamos bem. E nada como comer e falar de música, porque música diz tudo. Mas antes de começarmos a falar de música e dos concertos para bebés, nós gostaríamos de saber quem é o Paulo Lameira e as pessoas que lá estão em casa com certeza estão muito curiosas para conhecer um bocadinho mais de quem é o Paulo. Até eu gostava de saber quem é o Paulo Lameiro, confesso que muitas vezes tenho essa questão essencial na minha vida. Mas o Paulo Lameiro é um rapaz para 55 anos. Não parece? Tenho 2 filhos, tenho o Simão, com 19 anos, e a Ana Tércia, com 24. A minha família materna é daqui de uma pequena aldeia perto de Fátima, que é Pozos. Sim. A minha família paterna é de uma praia, também aqui pertinho, que é a Praia da Vieira. Sim. Sou muito marcado pela figura dos meus 2 avós. O meu avô paterno, Zé Bacalhau, que é uma figura muito conhecida lá na praia, muitas pessoas, que era o banheiro. Foi alguém que me marcou muito a minha forma de estar em relação ao mundo todo, não é? E a família Sim. da praia. A minha família materna, tenho um avô materno, o meu Zé Barbeiro, era barbeiro da aldeia, o barbeiro da aldeia, e como qualquer barbeiro, não é? Está sempre cheio de histórias e com a casa cheia de gente, e portanto eu tenho estas 2 figuras que me marcaram imenso. Sim. Vivo aqui, depois de ter vivido muitos anos em Lisboa, não é? Trabalhei muito na área do ensino artístico, toda a minha vida tem sido dedicada ao ensino artístico. Claro que vou, então não vou querer, claro que sim. Olhem, pedimos desculpa, que isto é só para nós, mas façam lá em casa o que puderem. Exatamente. Façam lá em casa o que puderem, ok? O que é que acontece? Esta vida aqui, agora nos Pozos, foi uma opção de passar para mais perto dos meus pais, da terra. Eu acho que todos nós temos um lugar. Todos temos um lugar. E esta relação, hoje fala-se tanto por causa da pegada que todos nós largamos neste mundo. Não devemos comer coisas que viajem por transatlânticos, não devemos gastar combustível desnecessariamente. Também por isso eu deixei de trabalhar em Lisboa, passei a trabalhar na minha aldeia, em Pozos. Aqui tenho os meus pais,
Sim. E hoje estou dedicado ao ensino artístico. Ali nos Pozos há uma escola de artes que eu dirigi durante muitos anos e agora sou um diretor artístico, como consultor. Tenho a companhia que faz os concertos para bebés, que é o motivo da nossa conversa, que também é nos Pozos, ok? Sim. E ultimamente, confesso que os meus 2 últimos anos têm sido dedicados a um tema que não vem agora aqui ao caso, mas que é o essencial da minha vida, que é a candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura para 2027. E tem sido esse, no fundo, ultimamente, a minha maior atividade cultural. Pronto. Está o essencial sobre o Paulo, ok? Essencial. Muito essencial. Paulo, como é que nasceu essa paixão pela música? Todos os seres humanos têm uma relação com a música. Nós não somos musicais por fazermos música, nós somos musicais porque somos feitos pelas mesmas estruturas que ancoram a linguagem musical e o som. Portanto, todo o ser humano tem uma relação com o ritmo, tem uma relação com o espaço. Todos nós comunicamos e a forma como comunicamos, o que nos distingue uns aos outros, são elementos musicais. Sim. Há quem fale com uma voz mais aguda, mais rápida, e há pessoas que nos irritam imenso, porque falam sempre muito depressa e com voz muito aguda. Há os outros que são mais muito... E tudo isto é só para dizer que tudo isto são elementos musicais. Sim. Portanto, todo o ser humano é naturalmente musical. Quando nós nascemos numa aldeia onde há uma banda filarmónica, quando nós nascemos numa família que vai à missa cantar e fazer os ensaios do coro, quando nós nascemos numa aldeia onde o bisavô tocou um instrumento, o avô tocou um instrumento, quer dizer, qualquer rapazinho vai tocar para a banda, qualquer rapazinho acaba por tocar harmónio na igreja, porque é o natural. Portanto, eu tive esta particularidade. Claro. Não é? Comecei a tocar harmónio e a cantar e comecei a entrar na banda, mas não foi por ser especial ou por alguém ter detectado especial aptidão, até porque eu não a tenho, na verdade, não tenho uma especial aptidão musical. Nasci neste contexto familiar, numa aldeia, num país e numa cultura em que a música até tem estas formações, e foi a partir daí que eu comecei, de facto, a ter uma relação com a música. E começou a desenvolver todo o seu caminho. Bom, e depois o mestre da banda filarmónica começa a dizer: o Paulo tem jeito, olha, vocês têm que pensar em levá-lo para uma escola de música, não é? E o senhor prior: o Paulo tem jeito para tocar o órgão, é melhor. Ele começa a ser um ensaiador. E, portanto, eu desde garoto comecei a ser um ensaiador. Sim. Isso fez com que, de criança, aprender a gerir pessoas de diferentes idades, pessoas para quem a música não é o palco. A música é uma dimensão da vida toda. No caso da liturgia, como bem compreende, é parte integrante, mas mesmo a banda filarmónica, quando se fala em música numa banda filarmónica, o concerto que acontece num coreto, e naquela altura ainda mais, não é? Há quase 50 anos, é parte de um ritual social global, não é? Recolher andores, fazer procissões, hastear bandeiras, tudo isto é a vida toda. E, portanto, eu iniciei-me na música nesta banda filarmónica e na paróquia e comecei a fascinar-me por aquilo que na música nos permite ser mais sociedade, ser mais humano. Mais espontâneos também. Em alguns casos sim, noutros casos muito pouco naturais até. Ou seja, a música no fundo e as práticas musicais neste caso revelam de nós, nestes contextos, de uma banda filarmónica e de um coro paroquial, para dar estas duas histórias, porque até a chegar a um conservatório ao Teatro São Carlos passaram alguns anos, para mim o que me fascinava, como de resto ainda hoje uma criança ou um jovem que anda numa banda filarmónica, é o encontro pela arte. Eu posso estar num grupo que não tem só pessoas da minha idade, tem pessoas mais novas e mais velhas, e o ser humano, mesmo que goste mais de estar com aquelas pessoas com quem nos identificamos, nós sentimos que aprendemos com a diversidade. É verdade. E qualquer criança que está com idosos e com crianças, que está com pessoas culturalmente muito mais formadas e pessoas que têm um problema de literacia cultural, esta oportunidade de viver e de trabalhar neste contexto é enriquecedora em si mesmo. E, portanto, o primeiro fascínio, confesso, que eu tive com a música foi nesta dimensão mais social. Se calhar por causa disso é que hoje muitos dos projetos com que eu trabalho são muito mais de impacto social da arte do que propriamente da arte em palco. Se calhar por causa disso é que a ópera foi o género artístico que mais eu exerci profissionalmente, porque a ópera junta toda
a tragédia humana, antes de mais, a dimensão da história humana, toda ela, a história também temporal, geográfica, a arte ao seu mais alto nível, a arte musical, a da dança, a do teatro, a das artes plásticas, a cenografia, tudo isto, Gesamtkunstwerk, a obra de arte total, mas acima de tudo porque é a história humana. Não é tanta a ideia, que coisa bonita que eu estou aqui a ver no palco a acontecer. Sim. Eu toco, todos nós nos deixamos tocar muito quando a arte nos revela a nós em maior profundidade, não é? E a níveis a que nós não imaginamos que somos. E é esse o grande papel, e para mim o fascínio pela música começou por ser esse. Paulo, não quero um pedaço de bolo antes de continuarmos aqui a Eu sou... conversa? Isto, não levem a mal, ok? Alguém é servido? Lá em casa? Olha... Tem muito bom aspecto. Está quentinho ainda, Está quentinho. Foi feito. O bolo está quentinho, incrível. Já viu? Foi feito acabadinho de sair do forno já. E deve estar uma delícia. Amanhã à mesma hora, ok? Está combinado? Amanhã à mesma hora aqui. É mesmo bom, não é? É mesmo bom. Agora temos que comer à vez, que é para lá em casa não estarem em silêncio. Um de nós tem que estar a falar. Pois, porque não se fala com a boca cheia. Exatamente, Então. um de nós tem que estar a falar. Paulo, diga-me uma coisa. Como é que nasce, então, estes concertos para bebés? Em contexto também. Porque eu cheguei muito tarde à música, com 18 anos, à música profissional, quando cheguei a Lisboa, fiquei um bocadinho traumatizado pelo facto de só terem descoberto que eu gostava de música quando tinha 18 anos. E então procurei que na minha aldeia se pudesse começar a estudar música antes dos 18 anos. Sim. E em 1991 nasceu um projeto que se chama Berço das Artes, que é, no fundo, um plano de estudos, um curso num conservatório para bebés. Bebés. Sim. E hoje este curso funciona desde as 3 semanas de vida até aos 5 anos. Quando nós começámos a trabalhar estas aulas, eram aulas na altura, e ainda hoje são aulas, de alguma forma, percebemos que quem está mais tempo com os bebés não são os pais, nem são os professores de música. Quem está mais tempo com os bebés são os educadores de infância. É verdade. Porque nós, pais, no nosso país, não é como nos países nórdicos, que podemos ficar em casa com os nossos filhos 3 anos ou 6 anos. Não é? Aqui, com 4 meses, 5 meses, os bebés são deixados numa creche. E percebemos que era muito importante que quem está com bebés tenha formação para perceber que a arte como um todo e a música em particular são fundamentais para o desenvolvimento global da pessoa humana. E cresceu um projeto que se chamava Músicos de Fraldas. Estávamos em 1996. Foi uma revolução. Foi uma revolução. O Músicos de Fraldas pensava o quê? O que é que nós, adultos, pais, educadores de infância, pediatras, psicólogos, que responsabilidade temos nós naquilo que é o desenvolvimento global daquela pessoa? Porque qualquer mãe sabe qual é o leite que dá um bebê de 3 meses ou de 6 meses, quando é que introduz a papa, quando é que introduz a primeira fruta, e quando é que introduz uma orquestra sinfónica, e quando é que introduz a pintura a óleo e a escultura. Não se sabe. Ok, então, mas é que é tão importante a nutrição espiritual, psicológica, estética, global, quanto a nutrição física. Eu diria que é ao mesmo nível. E nasce este programa que se chamava Músicos de Fraldas. E dentro do programa Músicos de Fraldas estávamos a refletir com os educadores de infância e eles diziam: o professor está sempre a dizer que é fundamental que os bebés ouçam música de qualidade, que ouçam música clássica, que ouçam música ao vivo e não gravada lá em casa nestas coisas pretas, mas não há concertos para nós podermos levar os nossos bebés, porque se formos à ópera, os bebés não podem entrar. Com menos de 6 anos não podem entrar num concerto de música clássica. Sim. Foi aí que nasceu o conceito de concerto para bebés. E desde setembro de 96 até novembro de 98, fizemos um conjunto de experiências. Em novembro de 98, fizemos o primeiro concerto para bebés. E digo, eu estou muito curiosa, como é que os bebés se comportaram nesse concerto? Porque tinha bebés dos 0 aos 3 anos? 5? Altura 5. Mas bebés de 0 aos 3, maioritariamente. Como é que reage um bebê de 3 meses
a um concerto, reage como qualquer ser humano. Ou seja, Sim. se o bebê ouve e vê alguma coisa nova que desconhece, Fica muito atento. a primeira coisa que faz é focar. É, exatamente. Foca, ok? Para. 3 ideias simples. Abre mais os olhos e nós sabemos que o bebê dilata. É, exatamente. Segunda ideia, para de respirar. O bebê pode ter a chupeta e tá. Houve uma coisa, parou. Parece que estou a ver o meu filho. Claro. Terceira coisa, são muitas, mas eu dou Sim, só sim, 3. sim, Terceira informação que o bebê nos dá desde o primeiro momento. Se estiver a gostar e se lhe estiver a dar prazer, o que é que o bebê faz? O bebê e todos nós adultos babamos. É verdade. Babamos. Fica de boca aberta e baba. E babamos. Ok. Esta postura é a postura que nós descobrimos em 1998, que a dar a ouvir Mozart a seres humanos de 3 meses, eles não acham estranho, esquisito e vão fazer outra coisa, mas ao contrário, intuem, percebem e sentem cutânea e totalmente que aquele objeto sónico, e a música é som e o som é energia, que lhes toca em todo o seu corpo, lhes oferece uma realidade nova, que eles não tinham lá em casa, porque lá em casa não ouviam Wagner nem Bach maioritariamente, que eles não sentiam o que era instrumento ao vivo a tocar ali ao pé de nós, e por outro lado, nesta relação muito cúmplice entre o som e quem toca, porque um bebê de 3 meses não está habituado a ter o músico junto de si. Sim. Já agora deixem-me só dar uma quarta nota importante sobre isto. É que o bebê não foi sozinho ao concerto, o bebê foi com a mãe. Pois. E está ao colo da mãe ou do pai ou da avó. Está ao colo do adulto em quem mais confia. E o que é que o bebê recebe daqui? É que a mãe que tem um bebê ao colo, se a mãe também estiver a gostar do que está a ouvir, e se for alguma coisa especial, o bebê, pelo toque físico, pela respiração, pela temperatura da mãe, pela pulsação cardíaca da mãe, o bebê sente, espera lá, isto é importante para a minha mãe. Porque a minha mãe está com uma postura que costuma ter quando alguma coisa de importante acontece. E, portanto, isto não é uma coisa onde a minha mãe me trouxe para eu divertir-me um pedacinho, isto é uma coisa que é importante para ela. E nós, seres humanos, quando estamos ao colo da nossa mãe, olhamos de forma diferente para aquilo que está à nossa frente, se a mãe também está encantada ou se ela me despeja só ali à frente. 4 ideias do que foram as primeiras aprendizagens dos primeiros concertos de bebês. E qual foram as reações dos pais quando o concerto finalizou? Não foi quando ele finalizou. Ou durante? Foi durante o concerto o primeiro espanto dos pais é como é que o meu bebê está calado durante 45 minutos a ouvir estas coisas que eu nem sei o que são. Como é que o meu bebê não é só não chora, não faz birra, como ainda por cima está verdadeiramente dedicado. E, portanto, a mãe vê o seu bebê nesta postura e encanta-se com esta descoberta que ela própria faz. O marido que está ao lado e a avó que está em frente sobre-encanta-se com o encantamento que está a ver da sua filha. Há um duplo presépio, não é? Sim. É a mãe que está a ver o seu bebê, o seu menino, e é a avó que está a ver a mãe com o seu menino. Portanto, há um conjunto de relações que esta experiência musical oferece a quem está ali a assistir a um momento musical. Paulo, uma curiosidade. Fez esse trabalho também com os seus filhos? O que é que eu posso dizer-lhe? Na verdade, a idade dos concertos de bebés é a idade da minha filha mais velha. Portanto, a minha filha mais velha tem muito a ver com esta história. Sim. Mas ela começa anteriormente. Se me pergunta, eu apliquei alguma coisa disto? Qualquer pai com bebês faz tudo o que acha que é bom para eles. Sabe o que é isso? Mãe de um menino de 17 meses faz tudo, procura tudo. O que é que ele gosta, o que é que há. E mais, nós vivemos numa sociedade onde nós, pais de bebés pequeninos, damos mesmo tudo. A vida, nos primeiros tempos. Dinheiro, tempo, que é o bem mais precioso. Que damos para um bebê, quando eles começam a ter 6 anos de idade, descartamos muita da responsabilidade para o professor, para a escola, para a sociedade. Agora, nestes primeiros meses de vida, nós, pais, temos um grande foco nos nossos filhos. Sim. Portanto, eu, como todos nós, oferecemos
aos nossos mais que tudo quanto contribui para o seu crescimento, para o seu bem-estar, para a sua felicidade. E, portanto, eu como músico e como amante desta arte, naturalmente comecei, até porque a minha profissão era esta. Sim, claro. De início, se me pergunta qual foi a reação deles, bom, de início tinham que ouvir que eram pequenos, não é? Mas depois fartaram-se disto, eles fartaram-se de fazer viagens, salas de espetáculo, concertos, hotéis, e isso passou. Consigo. Claro, fizeram muito, até que, de repente, passaram por muitas outras fases, mas, na verdade, sim, com os nossos filhos, eles acabam por andar de fraldas connosco. Quais os compositores e tipos de música que fazem parte dos vossos concertos? Essa é uma das matrizes deste nosso projeto. Nós não oferecemos aos bebés aquilo que poderia ser música infantil. Nós não simplificamos a linguagem musical para que o bebê, que é pequenino, não consegue ainda perceber. Portanto, a matriz da nossa linguagem musical para os bebés é a chamada música clássica. Sendo que música clássica é um espectro muito amplo, ok? Desde a música histórica até à música contemporânea, desde a eletrónica ao clássico, do barroco à improvisação. Aliás, a principal razão pela qual utilizamos música clássica é esta, é que não há nenhuma outra linguagem musical que ofereça tanta diversidade de gramáticas, de géneros, de formas, de timbres. É muito completa. Mas, na verdade, com a música clássica, damos a ouvir todas as gramáticas que fazem parte da cultura daquela criança. Sim. Nós, no nosso dia-a-dia, não ouvimos maioritariamente música clássica. Sim. E, portanto, nós damos-lhe a ouvir música clássica, mas sempre também música tradicional da sua cultura. Música world, música do mundo. A música que tem a ver com a natureza humana como um todo e não com a cultura portuguesa e europeia ou americana. Fazemos também muito jazz, porque o jazz oferece uma dimensão da música que é do improviso com base numa realidade e numa estrutura pré-existente, porque os pais também cantam durante os concertos, porque os músicos têm que dialogar em tempo real com os bebés e com os pais. E, portanto, também o jazz está presente. E depois, há um conjunto de linguagens a que nós poderíamos chamar mais independentes, mais nichos de linguagens, o eletrónico, o techno, este tipo de linguagens mais fechadas, mas que nós também fazemos questão de estar. E, portanto, eu diria que 50% da nossa gramática musical é o clássico e depois todas as outras gramáticas da nossa cultura também estão presentes. É bem diverso. Muito. E isso é muito bonito porque a música ela é diversa, ela traz-nos essa diversidade. Paulo, vamos continuar aqui a tomar o pequeno almoço. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E convido, faça também um bolinho de maçã aí em casa e coma junto connosco. Até já! Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Depois de um pequeno almoço, agora viemos para a nossa sala para continuarmos a nossa conversa sobre concertos para bebés com o Paulo Lameiro. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos ver aqui um vídeo dos 20 anos concertos para bebés. Vamos ver. Vamos cantar.
Stop! Vamos parar! Está na hora de partir. Acredito que tenha ficado maravilhado com o vídeo e uma coisa muito interessante, e até falávamos aqui no intervalo, é que não existe um palco e andam sempre com os bebés no colo. E isso é... O ser humano gosta sempre de coisas novas. Sim. E os concertos têm sempre sons novos. Em relação à questão que estava a colocar, uma das particularidades do nosso projeto é que nós efetivamente olhamos para o bebê não como alguém que vai ser adulto e capaz mais tarde. O concerto não é para o iniciar, nem para o preparar, nem para lhe ensinar coisa nenhuma. O concerto é verdadeiramente uma oferta de uma experiência estética e olhamos para o bebê como uma pessoa total, que de resto tem uma capacidade de audição muitíssimo superior à nossa de adultos. Verdade. E na relação com a música, o bebê não sabe se o artista é um ser intangível que está no palco onde eu não posso tocar. Nós, mais tarde, é que ganhamos esse preconceito, que os artistas são especiais. Ora, na verdade, o bebê não sabe. Por exemplo, nós fazemos às vezes concertos com a Luísa Sobral, está o público todo, ai, a Luísa Sobral. Os bebés não sabem quem é a Luísa Sobral, só estão a ouvir alguém que está a cantar. E, portanto, a Luísa, aliás, às vezes a Luísa Sobral faz este comentário, que este é o único concerto que tenho, o único projeto, onde eu sei efetivamente o que vale a minha música. Porque nos outros, as pessoas têm uma relação comigo porque é a Luísa Sobral. Os bebés que não sabem quem é a Luísa Sobral, ou se interessam verdadeiramente pela música e estão lá, ou não se interessam e vão embora. E é nesta relação de proximidade e de cumplicidade que, quando os bebés vêm gatinhando junto a nós e nos procuram como um bebé que procura o colo da sua mãe, porque gosta dela, Sim. o bebé que tem interesse por alguém que está à sua beira, aproxima-se de nós. Quando nós vimos um bebé que está a babar-se, a olhar completamente... É muito difícil não o aproximar daquilo que lhe provoca esse prazer. Sim, sim. E, portanto, sim, é verdade que nós pegamos nos bebés e muitos momentos são feitos connosco ao nosso colo e cantamos com eles todo o repertório, ainda que, por exemplo, já agora, quando fazemos concertos em diferentes regiões do mundo, não se pode agarrar um bebé da mesma forma. Uma coisa é Portugal, Espanha ou até Brasil, outra coisa é fazer concertos nos países nórdicos, não é? Na Suécia ou na Dinamarca ou na China. Todas estas diferentes culturas têm uma relação diferente com os bebés. E só nós, latinos do Sul, é que nos permitimos ver uma mãe pela primeira vez numa sala e tirar-lhe o bebê e cantar com ele. Sim. Isto para nós é um encanto. Para uma mãe sueca é uma ofensa. Sim. Não pode acontecer da mesma forma. Mas sim, é uma das particularidades que fez com que o nosso projeto tivesse crescido tanto na Europa e no mundo, é que nunca se tinha imaginado que fosse possível ter um produto musical tão qualitativamente elevado, distinto do que aquilo que se oferece normalmente às crianças, e ao mesmo tempo o bebê é parte integrante dessa experiência. Uma experiência engraçada que tenham tido? Experiências engraçadas? Sim. Está a ver esse interesse que está a ter perante um Pois. som novo instrumento. Um bebê ainda tem mais interesse. São muitas as experiências que nós temos com os nossos concertos, mas, sei lá, deixa-me contar talvez uma que nós citamos muitas vezes, que foi quando fomos fazer concertos pela primeira vez à Áustria, na cidade de Graz, num festival que se chama La Strada, um grande festival de arte. O concerto foi feito num bunker de guerra, Sim. debaixo de uma montanha, e o acesso a este bunker era feito por corredores em que não nos permitia saber quanto público é que vinha para a sala. Nós temos um número limite, há um retângulo de 8 por 6 metros e o público está em arena à volta dos artistas. Mas nós precisamos destes 8 por 6 para nós artistas e para os bebés que gatinham. Não pode estar outro público.
Neste festival, nós não pudemos realizar um momento de acolhimento fora da sala porque não havia possibilidade. O público começa a entrar em tão grande número que, a partir de uma altura, esgotou-se tudo o que estava à volta desta zona de palco e os pais com os bebés começaram a entrar para a zona onde nós supostamente íamos atuar. Quando chega a altura de começar o concerto, nós não tínhamos espaço para atuar. Os meus músicos estavam fora de cena e olharam para mim e pensaram, não é possível começar o concerto, onde é que nós vamos tocar? Na verdade, enfim, fizemos o concerto com os músicos a saltar de pé entre mães e bebés. O concerto foi muito difícil para nós, foi um horror como concerto. Para os pais foi uma maravilha. Foi a primeira vez que nós tivemos que invocar o nosso contrato para dizer não podemos fazer mais concertos assim, portanto não podemos fazer. Sim. Mas este fenómeno ficou entre nós conhecido como o síndrome de Graz. E sempre que chegamos a uma sala e o público começa a entrar e nunca mais acaba, nós pensamos, não controlaram a bilheteira e, portanto, vamos ter aqui o síndrome de Graz. Uma história entre muitas. Sim. Pelo que eu tenho escutado, não fazem só concertos em Portugal, já fazem além de Portugal. Quantos países é que... Essa reação espontânea de boa disposição, de abertura ao mundo, de estar feliz, não é? Que é muito importante nós colocarmos neste momento de fruição artística familiar, que haja também esta abertura ao bem-estar e à alegria. Os concertos, de facto, começam em 98 em Portugal, mas em 99 foram logo convidados para ir à Suécia, à Universidade de Estocolmo, e desde então temos percorrido muitos países, quer na Europa, quer fora da Europa, China, Brasil, ainda que maioritariamente o nosso mercado seja, enfim, Espanha, França, Bélgica, são os países mais próximos de nós, mas fazemos muitos espetáculos em salas importantes de concertos. O Teatro La Villette em Paris, onde nós já tivemos, ou o Philharmonie de Luxemburgo, ou seja, fazemos muitas salas que habitualmente estão associadas à chamada música clássica ou aos espetáculos para um público adulto e não para um serviço educativo ou para uma coisa pedagógica, e desde muito cedo começámos efetivamente a trabalhar com salas de espetáculos um pouquinho por todo o mundo. Os vossos concertos, como disse, têm que se inculturar um pouco também na cultura do povo a quem vocês vão... ao país que vocês vão visitar, não é? É verdade. Como é que vocês fazem isso? Essa é uma pesquisa de campo? Às vezes cometemos erros tremendos nessa altura. Os ovinhos, os shakers, são dos instrumentos que os bebês... Ai, gostam. Não é? Todos nós gostamos de um shaker. Até nós gostamos, claro. Quanto mais eles. Vou dar-lhe uma história a propósito da importância da cultura. Duas histórias pequeninas que nós aprendemos às vezes. A primeira vez que fomos à China, há um momento do concerto onde nós tocamos efetivamente para os bebés diretamente. Deixamos o repertório da cena e vamos a cada um dos bebés. E fazemos este improviso. Aparece um bebê aqui mais disponível, chegamos ao pé dele e tocamos. E depois há um bebê que gatinha, vamos ao pé dele e tocamos. E estamos mais ou menos... Aliás, os músicos têm um princípio que é sempre que um bebê está focado e em prazer e em tensão, eu não o posso abandonar, não é? Sim. Só o abandono quando ele desvia. E às vezes, quando ele é tão musical e está tão focado, temos que provocar um outro acontecimento para ele se desviar e para retirarmos o músico. Pois imaginem, quando fomos à China a primeira vez, estávamos naquela arena, que temos para aí uns 40 pais, numa primeira fila à nossa volta, e os músicos estavam a tocar para um bebê, ao colo de um pai. E a partir de uma altura começámos a ver os pais a chamar os músicos e a chamar os músicos para o lado, para o pé do seu bebê. E nós, mas o que é que se está aqui a passar? Eu a tocar para este bebê, de repente o pai daquele lado puxava-me. O que é que estava a acontecer? Os pais estavam a ver o tempo que os músicos tocavam para cada bebê e queriam que, para não haver discriminação, todos os bebés tinham de ter exatamente o mesmo tempo de música e dedicação. Pois, mas é que eles são muitos milhões e todo o sistema educativo, todo o sistema cultural está feito
com este rigor e esta regra. Sim. Aprendemos com eles. Claro. Nunca mais voltámos a cometer o mesmo erro. Um outro erro cultural, que também aprendemos. Logo nesse ano que fomos a Estocolmo, à universidade, fizemos o concerto e há um momento do concerto em que um dos nossos músicos, que toca saxofone, fazia uma cena improvisada em que simulava o som do mosquito. E parava esse momento de improviso. No final do concerto, deste concerto, recebo uma nota que o reitor da universidade que tinha assistido queria falar comigo. E eu vou muito vaidoso. Cá está mais um diretor feliz para me dar os parabéns com esta coisa extraordinária que acabou de acontecer. Assim que entrei no gabinete dele, percebi que não era esse o tom. E ele, muito objetivamente, me diz: o senhor não volta a matar um animal à frente das minhas crianças. E eu, na altura, nem sabia o que é que ele estava a falar. Matar um animal? Mas o que é que ele está a falar? E depois ele explicou que matar, não é matar, é simular por som matar um mosquito, para nós, quer dizer, para a cultura portuguesa, É normal. nós temos, quer dizer, nós matamos moscas todos os dias. Nós Exatamente. estamos todos os dias a matar moscas, não é? É. Pois, mas é que naquele país, matar uma simples mosca ou simular a morte de uma mosca frente a crianças pequeninas é, de facto, um erro pedagógico tremendo. Cá está um exemplo de como atender às culturas é tão importante. Depois há muitas outras diversidades, não é? Claro. Quando nós vamos fazer concertos para o Brasil, por exemplo, a relação entre mãe e bebê e aquilo que para nós é os concertos para bebés em Inglaterra, por exemplo, os primeiros, os pais são muito disciplinados, organizados, aquilo é tudo muito certinho e, portanto, ninguém tem dúvidas. Chegamos ao Brasil e é impossível disciplinar porque parte-se do pressuposto que crianças são livres, fazem o que querem, podem ir para onde quiserem e, portanto, não há problema nenhum. Atender ao outro, respeitar o outro é Sim. muito importante. Oferecer-lhe um objeto artístico que, ao mesmo tempo que o respeita a ele e à sua cultura, mas também o enriquece com uma outra visão, é aquilo que nós procuramos fazer. Paulo, desde que começaram os concertos, se calhar nem imaginava que iam ter esta dimensão, não é? Sente-se uma pessoa melhor, uma pessoa mais rica culturalmente também falando? Sente-se diferente? O Paulo que existia no início, em que começaram os concertos para bebés, hoje é um Paulo diferente? Os mais de 25 anos de projeto, neste momento, não aconteceram só nos concertos. Claro. Nós vamos sendo Sim, pessoas sim, diferentes sim, ao longo sim, da sim. nossa vida. O que é que eu posso dizer-lhe acerca do que é que mais talvez tenha mudado em mim pelo facto de fazer não só os concertos para bebés, Sim. como muitas práticas artísticas com a primeira infância, portanto, com famílias Sim. e crianças pequenas, em especial bebés 0, 3 anos. A primeira reação que se tem é que quando nós trabalhamos com bebés pequeninos, estamos muito mais atualizados com o mundo. Porquê? Porque quando nós somos, e eu também dei aulas no ensino superior durante alguns anos, nós no ensino superior, apesar dos jovens mudarem, das redes sociais mudarem, mas é que um pai com um bebê tem uma abertura ao mundo, tem uma relação com os outros que é muito mais atenta. Sim. Nós, com um bebê pequenino, estamos atentos a tudo o que acontece, a tudo o que pode influenciá-lo, os pequenos pormenores e também as grandes decisões da vida. Nós, com bebês muito pequenos, somos pessoas muito diferentes. Somos pessoas mais cúmplices, somos pessoas menos obcecadas com as nossas ideias próprias. Portanto, nós abrimos, de repente, um filho abre uma outra escala. E ao trabalhar regularmente com pais, não é só o bebê, percebe? Sim, O problema é que nós, quando estamos com bebés, estamos com uma díade ou uma tríade. E eu dir-lhe-ia que talvez a maior consequência de trabalhar regularmente com bebés é ter hoje uma atenção e uma relação com o outro Sim. muito mais ampla
é ter um respeito para com os valores familiares, questões tão básicas como os valores da educação, da higiene, são coisas básicas, mas que o facto de trabalhar regularmente com este público-alvo nos dá uma consciência muito própria, de facto, da nossa responsabilidade social. Paulo, quem está lá em casa não imagina a grande equipa que envolve esses concertos. Quantos é que trabalham consigo? Nós somos 8 artistas em palco. Sim. 8. Normalmente são 4 instrumentistas, 2 bailarinos e 2 cantores, sendo que eu sou um dos cantores que dirijo, faço as funções do maestro. Sim. Com esta equipa, nós temos, por norma, todos os meses um programa novo. É isso que nos distingue em relação a muitos outros projetos. Nós não montamos um espetáculo para andar 1 ano ou 10 anos a fazer, por todas as salas. Nós fazemos um espetáculo novo todos os meses. Funcionamos como uma orquestra clássica, sim, ok? sim. E para isso, todos os meses temos um convidado diferente. Porque, por exemplo, quando eu digo fazemos jazz, mas nenhum de nós é um músico de jazz, portanto vamos buscar o Mário Laginha, ou vamos buscar um grande músico de jazz, que é o nosso solista convidado. Fazemos eletrónica, ou fazemos world music. Vamos buscar um músico dessa linguagem musical que trabalha connosco. E, portanto, dentro destes músicos convidados, hoje vamos ter mais do que 100 músicos até hoje que fazem concertos connosco. Depois há uma equipa de produção, há uma produtora muito importante, nós pensamos que as coisas acontecem, mas quem está lá em casa não sabe que nós só estamos aqui 2, mas há aqui 3 que vocês não veem, mais 10 lá em cima a trabalhar, e nos concertos para bebés, de facto, há pelo menos 3 pessoas em permanência a trabalhar, 2 produtoras, a Rita Grácio e a Carolina, a Joana da comunicação, e portanto há um conjunto de pessoas por trás do projeto que fazem com que tudo isto funcione. Quanto tempo é que demora a criar um concerto, uma peça? Os concertos têm, por norma, 45 minutos de duração. Sim. E, para criar um programa, há uma primeira fase em que eu, como diretor artístico, mais o maestro Alberto Roque, que é o diretor musical do projeto, escolhemos as obras, os compositores, eu faço um primeiro mapeamento artístico de temáticas, de ideias, de guidelines do projeto, e isso é feito logo, é o que estamos a fazer agora para a próxima temporada, apesar de todo este Covid, não é? Depois, há uma fase de seleção de compositores e uma fase de seleção de obras, para cada programa mensal. Depois, dentro de cada programa, temos o solista convidado, que temos de trabalhar com este solista convidado para lhe dizer, ok, olha, do teu programa o que é que gostavas de fazer e do teu programa o que é que eu gostava que tu fizesses. Pois algumas destas obras são adaptáveis ou não são adaptáveis, ou são mais ou menos facilmente adaptáveis. Sim. O que quer dizer que nós, por norma, precisamos de 1 mês para montar um programa, correto? Esse mês pode ter 1 semana de preparação conceptual e 1 semana de preparação prática de ensaios. Devo dizer que nós gostaríamos de ter mais ensaios do que fazemos, mas a maior parte dos nossos programas são feitos com 2 ensaios. Há 2 dias de ensaio e há um concerto. É mesmo isso. 2 dias de ensaio e uma série de concertos. Meu Deus, é que vocês não fazem só isso, não é? Tem muitas outras coisas que realizam. Paulo, uma curiosidade, como é que os vossos filhos reagem ao vosso trabalho? E também falo-me da questão, até falávamos aqui no intervalo, eu gosto sempre de falar com os convidados no intervalo, porque aí nós vamos recolhendo também algumas informações. Falou-me que os filhos fizeram um concerto também. Eu achei isso muito giro. Então fale-me um bocadinho. Os filhos de músicos têm uma dupla relação, é uma relação dialética. Ou há a paixão e o amor por aquilo que fazem os pais, e muitos deles gostam, aprendem, querem ser como os pais, ou há o inverso, que é eu não quero, eu não gosto de alguma coisa que me rouba os pais. Isso também está indexado à idade deles. Portanto, é normal que quando são adolescentes, por exemplo, detestam tudo quanto nós fazemos. Todos nós, artistas que fazemos concertos para bebés, temos filhos, mais ou menos das idades do início dos concertos para bebés, portanto, um pouquinho mais, mas são muito próximos desse início,
E todos passámos por esta experiência, sendo que eu diria que 1/3 dos nossos filhos optou por vias profissionais das artes. Portanto, são hoje profissionais das artes. Inclusive os seus filhos. Os meus 2 filhos, eu tenho a minha filha na Tércia, de 24 anos, que optou pelo cinema, Sim. mas na verdade dança e toca muitos instrumentos e dança, e a sua vida tem muito a ver também com a música. Sim. O meu filho, o Simão, com 19 anos, que toca oboé e enfim, está na carreira, está no caminho do que é ser um músico profissional. Mas todos os meus colegas têm filhos também que estão mais ou menos nesta circunstância. Agora, é verdade que durante muito tempo eles acompanharam-nos de fraldas e hotéis, viagens, palcos. Lembro-me, meu filho, quantas vezes ia buscar uma almofada daquelas onde sentamos o público, escondia a almofada no sítio atrás do palco, ficava a dormir durante os concertos e nós às vezes nem sabíamos onde é que estava a almofada. Era o Simão que tinha levado a almofada para um canto qualquer, estava a dormir lá num canto. Isto aconteceu. Sim. O ponto alto desta história é quando eles amadureceram, todos eles amadureceram, não é? E, portanto, passaram a fase da adolescência, da juventude, ainda que sejam todos jovens, naturalmente, até nós somos jovens. Mas o que é que aconteceu? Nós já há algum tempo que andávamos a ameaçar, porque os nossos filhos, já 2, 3 anos atrás, diziam: nós já não precisamos de vocês para nada, aquilo que vocês fazem nós já fazemos melhor. Então vocês estão a fazer isto a mesma coisa, ainda por cima não inovam nada, não... E então, olha, mas qualquer dia vocês fazem um programa, então vejo tu. A verdade é que nos últimos 3, 4 anos já, alguns deles começaram a ser nossos solistas convidados. Ou seja, a Ana Tércia, o Simão, o André, começaram a ser nossos solistas convidados. E este ano tomámos um risco, que foi: vão fazer integralmente um programa. Portanto, escolhem o repertório, ensaiam-no, decidem a dramaturgia, fazem tudo e nós, pais, vamos ficar todo o tempo sentadinhos como se fôssemos público. Isso aconteceu em janeiro de 2020, vai ficar para a nossa história. E como é que ficou o coração? O coração, antes de mais, fica um orgulho imenso, não é? Claro. Dos filhos, um prazer imenso de ver que eles são capazes. Aquela sensação que todos nós seres humanos temos, que é o de perpetuarmos-nos, não é só Exatamente. perpetuar geneticamente, não é? As nossas ideias, os nossos gostos, as nossas paixões, não é? Um projeto como este, que nos alimentou durante tanto tempo, pode continuar, está aqui. Portanto, depois deste concerto todos nós olhámos uns para os outros e, ok, isto, nós podemos cair todos no avião, que isto não vai parar. E, portanto, já vai continuar sem problema nenhum, não é? Paulo. E esse foi um prazer imenso. Paulo, o nosso programa infelizmente já chegou ao fim. Nós temos uma canção para o fim. Não vou cantar. Não temos tempo de cantar a canção do fim. Paulo, só rapidamente, tem algum concerto em vista que queira dizer uma data? Nós temos concertos nas salas novamente em setembro, outubro, novembro e dezembro. Ao segundo domingo do mês, estamos em Coimbra, da parte da manhã, em Leiria, da parte da tarde. Mas temos concertos online. Hoje as famílias que estão em qualquer parte do mundo podem assistir aos nossos concertos online. Onde é que se encontra tudo isto? Concertosparabebés.com. Se procurarem concertosparabebés.com, vão ter connosco. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom estar consigo. Prazer, muito obrigado. E força nesta caminhada. E assim que esteja em casa, leve o seu bebê a estes concertos. Vale a pena, eu também vou tentar levar o meu. E até ao próximo programa, se Deus quiser.